Olá, seja bem-vindo ao terceiro tutorial de como fazer jogos em Love. Hoje nós vamos ver o arquivo conf.lua, algumas funções do love.graphics e algumas coisas a mais que nós vamos adicionar ao jogo. Continuando com o projeto, aqui o mesmo código do tutorial 2, a parte extra, tá? Se você quiser continuar assim, a parte extra dá também, no entanto a movimentação do personagem vai ficar um pouco menos completa. O conf.lua é um arquivo que vai carregar antes do jogo em si e vai definir algumas configurações, essas aqui, que tem uma lista das configurações, certo? Então você precisa criar esse arquivo com esse nome e ele sozinho já automaticamente já carrega. Então vamos salvar aqui, vamos criar esse arquivo, conf.lua. Criado esse arquivo, você só precisa usar a função love.conf para poder definir essas variáveis aqui e essas configurações, love.conf. Você precisa colocar uma variável t aqui, que não será explicada, infelizmente. Nós vamos ver algumas variáveis específicas. A primeira delas é t.version. Espero ter falado isso certo. Vai dar a versão do Love que você está utilizando para o seu jogo. Você pode colocar a que você está utilizando. Dessa forma, se alguém mais rodar o seu jogo, vai ter essa informação, caso ele esteja com um Love diferente. Window.title. Essa aqui vai mudar, alterar o título da janela que você roda o jogo. Fica aqui um title. Mas eu posso vir e mudar, por exemplo, para palco dev. Certo? Palco dev. Outra é window.width, que vai definir a largura da imagem. Tá? Vamos supor 1000. Ó, ela ficou mais larga. O normal do Love, o padrão é 800. Certo? Vamos deixar em 1000. E twindow.height, que o padrão do Love é 600, nós vamos deixar no padrão do Love mesmo. 1000 por 600. Fica mais wide assim, né? Depois, t.window.borderless. Você quer que ele fique sem a borda? Sem esse botão aqui, sem a borda da janela? Você põe true. Certo? Fica sem a borda. Mas vamos deixar false. Vamos deixar com a borda. Não vamos usar, mas tem essa opção, só para explicar. Full screen, caso você queira que seja full screen. Se você quiser, você põe true, ele abre em full screen, funciona normalmente. Se você não quiser, você deixa false mesmo, e é o que nós vamos deixar. Mais configurações que você pode mexer aqui, você vem aqui no Love Wiki, nesse link que estará na descrição do vídeo. Você pode ver aqui, tem uma breve descrição do que cada uma delas faz. Tá? E o que está setado aqui é o padrão. Tá? Normalmente eles vêm false, enfim. Esse é o padrão. Agora nós vamos adicionar uma imagem para o jogador. Já podemos vir aqui para o main. Nós temos o jogador desenhado pela função circle do Lua. Mas e se você quiser pôr uma imagem dentro dele? Bem, a primeira coisa que você vai precisar é desenhar essa imagem. Então agora eu vou fazer a imagem aqui, fazer um time-lapse rapidinho e já volto. Pronto, aqui na pasta do nosso projeto já tem o conf.lua, main.lua e a imagem do nosso jogador. Que eu escolhi 64 por 64 pixels, porque 64 é uma potência de 2. Você deve dar preferência, tá? Isso é uma recomendação geral, a potências de 2 para decidir o tamanho da sua imagem. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, enfim, 2 elevado a alguma coisa. Agora nós precisamos carregar essa imagem, tá? Nós precisamos definir um player.img, uma imagem para o jogador, e precisamos carregar ela. Para isso nós vamos usar uma função chamada .graphics new image. E aqui como argumento nós vamos pôr o caminho da imagem. No caso o nome dela é player.png, e como ela está na mesma pasta do main.lua, você só precisa pôr o nome. Se por acaso ele estivesse dentro de uma pasta chamada imagens, por exemplo, você colocaria o nome da pasta, barra o nome do arquivo. Mas como ele está na mesma pasta, deixa só player.png, tem que ter extensão, tá? Perfeito, você tem a imagem, agora você tem que vir aqui, em vez de usar o circle para poder criar um círculo, nós vamos desenhar a imagem do jogador. Então, low.graphics, a função que faz isso é a draw. Ok?
E nós temos vários argumentos aqui. Primeiro argumento, o que nós vamos desenhar. Uma coisa que é desenhável. A imagem do jogador está guardada nessa variável aqui, player.image. A posição, até aqui está igual ao outro. A rotação, não o raio, tá? Dessa vez o R significa de rotação. O quanto você quer esticar a imagem em X, já explico. O quanto você quer esticar a imagem em Y, já explico. O quanto você quer mover a origem, já explico, em X e em Y. E o K você só deleta, tá? O K não será importante. Aqui está um pouco pequeno, porque eu aumentei a imagem, né? Mas ficou bem comprido, são muitos argumentos mesmo para desenhar. Certo, vamos criar aquelas variáveis aqui agora. Ok, aquele KX e aquele KY aqui é para fazer um corte na imagem. Nós não vamos mexer com ele, então pode só apagar. Aqui estão as variáveis. Vou dar uma breve explicada sobre cada uma delas. X e Y vocês já conhecem. OX e OY é o quanto você quer mover a origem da imagem. Como padrão, a origem da imagem, o começo dela, é na parte esquerda superior dela. Como vocês podem ver aqui no wiki. Tá? O 0 em X e 0 em Y da imagem é esse aqui. Ponto esquerdo superior. Se você quiser mover isso, você tem que colocar em OX. Então, se eu colocar aqui 20, a origem dele não vai ser mais nesse canto, vai ser 20 pixels para frente. Se eu colocar aqui 20, a origem dele não vai ser mais aqui em cima, vai ser 20 pixels para cá. Então, 20, 20 seria 20 pixels para cá, 20 pixels para cá. E a origem dele seria por aqui. Certo? Por enquanto, nós vamos deixar em 0 mesmo. E se nós carregarmos, está aqui. Perfeito? Nosso bichinho. E ele está rotacionado, porque nós deixamos o raio 20 aqui, né? Como se fosse o raio 20 do último código. Mas isso aqui é a rotação dele. É bom que já dá uma explicada, ó. Tá vendo? Aqui ele está sem rotação, mas nós podemos rodá-lo até em função do tempo. Player.r, da mesma forma que nós movimentamos. Mas DT, por exemplo, ele vai ficar rodando em função do tempo. Aí que nós entramos numa grande importância da origem em X e a origem em Y. Como a origem X e a origem Y é no canto esquerdo superior, ele está rodando em volta desse eixo. Para a gente fazer ele rodar no meio, nós precisamos mover a origem X e a origem Y na metade do valor do seu comprimento e da sua altura, respectivamente. E para obter o comprimento e a altura da imagem, nós precisamos usar um método, porque a imagem aqui é um objeto. E para ela, nós temos um método para conseguir o width, que no caso é a largura, que vai ser a própria imagem, certo? Objeto imagem, getWidth. E para conseguir a altura, height, ponto H aqui nós vamos deixar. Nós vamos colocar a imagem também. E getHeight. Agora nós temos o valor da altura e do comprimento, certo? Vamos deixar aqui a origem de x na metade do comprimento e a origem y na metade da altura da imagem, certo? Vamos lá? Pronto. Agora ele está rodando certinho no centro porque a gente moveu para o centro da imagem a origem dela. Muito legal, não é mesmo? Agora o SX e o SY é como se fosse stretch, eu acredito, x e stretch y, como se você estivesse esticando. É um multiplicador que vai multiplicar o comprimento em x, né, e a altura, no caso y, da imagem. Se você quiser ela 2 vezes maior em x, você multiplica por 2, ela fica 2 vezes maior em x. Aqui, como ele está girando, não fica muito bem explicado, então vou apagar essa linha. Ficou 2 vezes maior em x. Se você quiser que ele fique 2 vezes maior em y, coloca aqui, 2 vezes maior em y. Lembrando que a gente está modificando aqui em cima, mas o argumento está sendo usado aqui embaixo, tá? Então vamos deixar um mesmo só. Se você quiser diminuir, é só colocar 0.5, por exemplo, para diminuir o tamanho. Agora nós podemos fazer várias coisas com essa imagem e o jogo está funcionando normalmente. Nosso próximo passo vai ser modificar o início da imagem. Você vê que ela começa nesse canto aqui e é estranho você sair dali. Vamos fazer ela começar no centro da imagem. Para isso nós vamos definir duas variáveis globais. Width, que significa comprimento, certo? E para obter o comprimento da janela, da tela, love.graphics, getWidth. E para a altura da tela, height, nós vamos usar love.graphics, getHeight. Certo? São variáveis globais porque elas estão fora das funções, então elas podem ser usadas em todo o código, em todo arquivo de código. Nesse caso, como nós decidimos que width é 1000 e height é 100, então aqui vai ser 1000, aqui vai ser 100. Mas caso você não soubesse ou precisasse saber por alguma razão, essas funções que você vai utilizar. Então o x e o y, na verdade, vai ser width dividido por 2, para ele ficar na metade da tela em x, e height
dividido por 2. Ele fica na metade da tela em Y. Pronto. Começa na metade da tela. Super fofinho o nosso bichinho, não é mesmo? Pronto. Agora nós vamos adicionar um código para poder não deixar ele sair da tela. Porque do jeito que está aqui, ele sai da tela e vai embora. Você pode clicar para cima que ele continua subindo, mesmo você não vendo. E a partir daqui o nosso código começa a ficar grande, começa a aumentar cada vez mais. Para isso nós vamos começar a comentar o nosso código. Define objeto player. Não é exatamente um objeto, né? Se você sabe que é um objeto em programação, mas é tipo isso. Vai ficar cada vez mais parecido com o objeto daqui para frente. E recebe e controla. Aqui é onde a gente faz o jogador se mover, né? Então definir desse jeito aqui o comentário. Pode fazer do jeito que você desejar. E nós vamos fazer impede que o player saia da tela. Então para isso nós vamos comparar a posição dele com os cantos da tela. Vamos começar impedindo que ele saia para cima. Então if player.y for menor que 0, se ele tiver saído por cima, então player.y recebe 0, certo? Então se ele sair da parte de cima da tela, ele é voltado, a gente força ele a voltar para a parte de cima da tela. Então vamos tentar sair. Eu coloquei player minúsculo aqui. Tomem cuidado com isso. Player maiúsculo. Ele realmente não sai. No entanto, vocês estão vendo que, como a origem dele é no centro da imagem, ele passa metade para cima. E nós precisamos corrigir isso para que ele fique bem no cantinho aqui na hora de encostar. Para poder fazer essa correção, nós vamos fazer player.y tem que ser menor que player.height h dividido por 2. Tem que ser menor que a altura dele dividido por 2. Porque dessa forma nós corrigimos esse problema que nós acabamos de ver. Quer ver? Pronto. Agora eu vou fazer a mesma coisa em x. Não pode usar if else porque ele pode tocar duas bordas ao mesmo tempo. Isso daria um bug. Certo? Agora ele não sai em cima e não sai para a esquerda. Agora nós vamos fazer para baixo. Se player.y for maior do que height, then. Só que não é height, né? Na verdade é height menos a altura dele. Pela mesma razão que a gente fez isso em cima. Menos a altura dele dividido por 2. E se for isso, então a gente coloca ele exatamente no height. E por último, caso ele saia pelo canto direito. E pronto. Com esse código aqui que impede que ele saia da tela, ele já não vai sair por nenhum dos lados. Nem por cima, nem pela esquerda, nem por baixo e, acredite se quiser, nem pela direita. Perfeito. Por último, nós vamos redefinir esse fundo de tela que está um pouco feio, né? Vamos usar uma função do logo.graphics aqui, comentando, define cor de fundo. Logo.graphics, set background color. Vai ser em RGB e alpha. Alpha é a transparência, nós não vamos usar a transparência para o fundo da tela. R é red, é vermelho, quanto de vermelho nós queremos. Green é o verde, quanto nós queremos. E B é o azul, quanto nós queremos. Eu não sei exatamente que cor que é essa, eu coloquei mais ou menos o que eu acho que vai ser um azul aqui. Ficou legal. Não ficou muito feio, não. Vamos pôr um pouco mais de azul. Aqui, eu gostei dessa cor aqui, certo? Então nós definimos agora um fundo de tela. E o jogador não sai mais pelos cantos. E a nossa videoaula acaba por aqui. Fique atento, tá, para os próximos vídeos. Se inscreva no canal se quiser saber quando eles saírem. Que nós vamos evoluir esse jogo cada vez mais até que ele fique parecido com um jogo de verdade. Críticas, sugestões e dúvidas, deixe nos comentários. Boa programação para vocês. Ui! Ué, pessoal! Que loucura!